Nossas aulas presenciais estão suspensas, mas a gente vai continuar a aula de geografia aqui pela internet, tá? Então, para começar a aula de hoje, eu quero que vocês peguem a apostila 2, porque hoje daremos início à apostila 2, que vai tratar sobre a população brasileira. E aí vocês vão pegar a apostila e abrir na página 6, no tema 1, que é sobre características da população brasileira. Então, para começar o papo de hoje, a gente tem que saber que aqui no Brasil existem por volta de 210 milhões de habitantes, tá? E aí, para entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer, a gente tem que entender um conceito que é o de população absoluta. O que é população absoluta, como aparece aqui na apostila, como vocês podem observar? População absoluta é o total de pessoas que vivem numa área. Então, pensando no caso do Brasil, é o total de pessoas que vivem aqui no Brasil, que seriam 210 milhões de pessoas aproximadamente, certo? Sendo assim, a população absoluta brasileira é por volta de 210 milhões de habitantes, ok? Bom, além disso, a gente também precisa entender o que é um país populoso. Um país populoso é um país que tem uma grande quantidade de população absoluta, ou seja, que tem uma grande quantidade de habitantes, como é o caso do Brasil. O Brasil é considerado o quinto país mais populoso do mundo, ou seja, com a quinta maior população do mundo, certo? Então, um país populoso é aquele que tem muitos habitantes, uma grande quantidade de população absoluta, e dentre eles, o Brasil é um deles, com seus 210 milhões de habitantes, ok? Vocês podem observar aqui na página 6 também que nós temos um gráfico a respeito do crescimento da população brasileira. Nem sempre o Brasil teve tantos habitantes e foi considerado um país populoso. Em 1872, nós tínhamos por volta de 9 milhões. E aí, como vocês podem observar, esse é um gráfico de curva crescente. O que isso quer dizer? Que só foi aumentando a população ao longo das décadas. Só que um grande crescimento da população brasileira só vai começar de fato a partir de 1950. Ó, dá uma olhadinha aqui. Sobre isso, o que aconteceu em 1950 para fazer com que a população crescesse tanto como a gente está vendo aqui nessa curva do gráfico, a gente vai falar sobre isso mais para frente, ok? Agora, eu quero que vocês passem para a página 7 para a gente dar uma olhadinha no mapa que tem na próxima página. Bom, como vocês podem observar, aqui tem a distribuição da população brasileira, tá? E aí a gente consegue ver que tem algumas áreas, como é o caso aqui do litoral, que tem bem mais população do que outras. Como, por exemplo, aqui no centro-oeste e no norte do Brasil, a gente tem bem menos pessoas do que aqui próximo ao litoral. Para entender melhor isso, a gente utiliza um outro conceito de população, que é a população absoluta, também conhecida como densidade, população absoluta não, é população relativa, também conhecida como densidade demográfica. O que isso quer dizer? População relativa ou densidade demográfica é a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, a gente consegue analisar, né, essa concentração de mais pessoas em algumas áreas do que outras por meio desse conceito, que é a população relativa, também conhecida como densidade demográfica, certo? E aí, como é que a gente faz esse cálculo? A gente pega o total de pessoas, ou seja, a população absoluta, o total de habitantes, e divide pela área, né, do país. Quando a gente pega esse dado, então, ou seja, a população absoluta divide pela área, a gente consegue ver que aqui no Brasil a gente tem por volta de 24 habitantes por quilômetro quadrado. E aí vamos lá, 24 habitantes por quilômetro quadrado não é uma grande quantidade de pessoas, né? E aí a gente tem que entender um outro conceito que é país povoado. Então a gente já entendeu o que é população absoluta, assim como também país populoso, e agora a gente está estudando população relativa e a gente vai entender agora o que é um país povoado. Um país muito povoado é aquele que tem uma grande quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado, certo? E aí, se a gente pensar aqui no Brasil, 24 habitantes por cada quilômetro quadrado não é um número muito elevado. Então, o Brasil ele é considerado um país pouco povoado. O que isso quer dizer? Que a gente tem pouca quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, olha só que interessante. O Brasil ele é um país populoso,
ele tem uma grande quantidade de população absoluta, ou seja, um número grande de habitantes, mas ele é um país pouco povoado, porque como o território brasileiro também é grande, né, e quando a gente divide o total de população pela área do Brasil, a gente obtém então poucos habitantes por cada quilômetro quadrado, por volta de 24. Então o Brasil é um país pouco povoado. Só para reforçar, país povoado, bastante povoado, são aqueles que têm uma grande quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. Um exemplo, né? A Holanda, ela tem mais de 400 habitantes por cada quilômetro quadrado. O Brasil, 24. Então a Holanda é um país povoado e o Brasil é um país pouco povoado, certo? Tudo bem? E aí, população relativa, também conhecida como densidade demográfica, para reforçar, é a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado. E aí, então, pegando como base isso, a gente vê que aqui no litoral a gente tem bem mais pessoas do que no interior. Isso quer dizer, então, que aqui a cada quilômetro quadrado eu tenho uma quantidade de pessoas muito maior do que aqui no interior do Brasil. Então, com isso, eu consigo obter a seguinte informação, que a população relativa, também conhecida como densidade demográfica, próxima ao litoral, é muito maior do que aqui nas áreas do interior do Brasil, certo? Só para vocês terem uma ideia, tem várias cidades localizadas aqui próximas ao litoral que a densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por cada quilômetro quadrado, né, é mais de 10 mil pessoas. Então, para a gente perceber que a distribuição da população brasileira, ela não é igual em todo o território, né? A gente não tem aí precisamente 24 habitantes por cada quilômetro quadrado. Então, esse cálculo, ele ajuda a gente a entender que o Brasil é um país pouco povoado, mas que existem algumas áreas que concentram bem mais população do que outras, que nesse caso são as áreas próximas ao litoral. E nessas áreas, a população relativa, também conhecida como densidade demográfica, é bem mais elevada, ou seja, nós temos bem mais habitantes por quilômetro quadrado nessas áreas do que no interior do Brasil. Agora, para a gente pensar, por que será que a gente tem bem mais pessoas próximas ao litoral do que no interior? Você vai pensar aí na sua casa, vai responder o exercício aqui do final da página 7 e a gente responde e comenta juntos na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima!